Pessoal, a Maxileila, ela é psicóloga, minha professora de faculdade. Então, é uma honra tê-la aqui na UP. Tem muito conteúdo bacana para a gente compartilhar. E eu fiz o convite para ela estar aqui com a gente, justamente por todos os relatos que a gente está vendo em consultório, na consultoria, em processo seletivo. Então, eu trouxe uma especialista, né, com muito tempo de experiência em consultório, para compartilhar para a gente o que ela tem visto, né? Então, antes da gente começar, eu vou pedir para ela se apresentar, para vocês conhecerem um pouco do histórico dela. Aproveitem, não deixem de segui-la também aqui no Instagram, porque ela posta muito conteúdo interessante lá. Então, Maxileila, se apresente, por favor. Primeiro, um prazer enorme realmente estar aqui com vocês, na UP, aqui com você, Renata, né? Uma ex-aluna muito querida, sempre Obrigada. trilhando um caminho brilhante aí, desde a faculdade, né? E eu tenho 17 anos de formada, estou na prática clínica desde então, e junto com isso, uma trajetória na docência, em graduação de psicologia e pós-graduação de psicologia. Então, tenho aí acompanhado todo o impacto, né, esse impacto aí da pandemia nas pessoas, né, em termos dos sentimentos e emoções das pessoas. E eu atendo dou supervisão clínica para os psicólogos, né, conduzi há pouco um grupo com um amigo meu para cuidar dos psicólogos nesse momento da pandemia. E agora estou em atendimento 100% online. Isso significa que os psicólogos também estão precisando de apoio. Exatamente, né? Somos pessoas que sentimos, né, os impactos dessas mudanças todas também, né? Eu estava agora há pouco conversando com uma pessoa e ela falou comigo assim, não, eu não preciso de terapia, eu estou bem. A pandemia não me afetou, né? Então, eu queria que você compartilhasse o que você está percebendo no dia a dia do consultório, o que mudou? Se mudou muito mesmo, não mudou? E se mudou, o que mudou? Né? O que você tem visto aí com seus pacientes? Hoje a gente tem pensado, assim, falar em saúde mental, saúde emocional hoje em dia, não quer dizer estar completamente bem, né? Qualquer pessoa que esteja conectada com as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, sente um impacto emocional, né? Então a gente precisa entender, assim, acho que o primeiro ponto, que culturalmente a gente tem uma ideia de estar bem é estar livre de qualquer desconforto, de qualquer sentimento desagradável. E não é isso, né? A gente pode estar bem, mas sentir um pouco de ansiedade, mas sentir tristeza pelo que está acontecendo no mundo e no Brasil, né? Então, o que eu tenho visto muito no consultório, principalmente, é as pessoas com dificuldade de lidar com esses estados produzidos por todas essas mudanças, achando que tem que estar bem, e estar bem é não sentir nada de desconfortável, né? Então, o que seria o estar bem? O estar bem assim, vou colocar de uma determinada maneira, assim, identificar como eu me sinto, acolher meus sentimentos, mesmo aqueles desagradáveis, então, mesmo de ansiedade, e usar estratégias para que esses sentimentos não tenham um impacto grande no meu dia a dia, nas minhas ações. Escolher como eu vou lidar com esse estado emocional, né? É o que indica, é o indicador, né, de saúde mental ou de saúde emocional, é de estar bem. E, nesse sentido, quando que eu sei que eu realmente consigo lidar com os meus sentimentos, minhas emoções, com as mudanças, ou quando eu sei que eu preciso de um profissional? A gente tem que pensar assim, quando eu perceber que eu estou usando as estratégias que eu tenho, minha vida mudou, né, e eu não estou sabendo lidar, e estou tentando usar os recursos que eu tenho, mas eu tenho visto que está comprometendo minhas relações, comprometendo meu trabalho, comprometendo o sono, comprometendo minha saúde física, né? Então, isso é um indicador de não estou conseguindo lidar bem com isso tudo. Então, é uma hora de buscar um recurso de um profissional para me ajudar, né? De maneira geral, as pessoas, pelo menos ao meu redor, têm dito o quanto que tem sido difícil ficar em casa em isolamento, porque às vezes aquelas coisas que já eram difíceis antes, às vezes se agravam
durante esse isolamento, né? Uhum. Então, nesse sentido, ainda é possível a gente perceber quando é algo momentâneo ou quando é passageiro, que a gente talvez não precise de ajuda, ou sim, eu preciso, e como que eu percebo isso nesse momento específico, né? Uhum. Uma coisa que eu observei e que aconteceu comigo também, né? Porque, como eu falei, nós somos profissionais, mas a gente somos pessoas que sentimos, né, os impactos das mudanças. É que no início do isolamento social, todos tiveram que adaptar a uma nova rotina, né? Uhum. Então, talvez nesse primeiro momento, muitas mães que também são profissionais ficaram sem saber como fazer com os filhos, começou a ter dificuldades na relação de casal, porque não se passava tanto tempo juntos, e às vezes agora juntos, tendo que trabalhar e tendo que cuidar dos filhos, né? E depois eu fui vendo, percebendo tanto em mim quanto nos atendimentos, as pessoas encontrando uma adaptação, né? Então, essas pessoas estavam em terapia, né? E elas foram encontrando estratégias para encontrar para um novo jeito de lidar com o dia a dia e foi encontrando uma adaptação que foi ficando, o dia a dia ficou mais tranquilo. Mas Uhum. outras pessoas não conseguiram, né? Por quê? Porque talvez as dificuldades com filhos, com o marido ou com o trabalho tá para além da pandemia, né? E agora tiveram que enfrentar cara a cara. Não tinha mais possibilidade de fuga, saindo para o trabalho, saindo para assistir o jogo, né? Não tem mais, não tinha mais esses recursos. Então, acho Precisa que lidar de frente com o problema mesmo. exatamente. Então, como por exemplo, algumas pessoas pararam porque não queria atendimento online, e depois procuraram porque viram que não estava dando conta de estabelecer um novo jeito de lidar com a vida, né? E aí procuraram de novo para desenvolver estratégias, para se conhecer e desenvolver estratégias para isso. Pessoal, só dá um oi para quem está chegando agora, Telezinha, Alexandre, pessoal que não estava aqui no início. Eu estou conversando com a Maxileila Reis, quem está aqui pelo canal da UP, né? Maxileila Reis é psicóloga, terapeuta há mais de 17 anos. Quem está pelo canal dela, meu nome é Renata, eu sou da UP, uma consultora em gestão de pessoas, e a gente está aqui falando sobre sentimentos, emoções, algumas dificuldades ou possíveis facilidades que a gente pode ter nesse momento. Então, fiquem à vontade para compartilhar perguntas, compartilhar experiências, falar para a gente como que está sendo esse momento para vocês. Marcela, da mesma forma que às vezes algumas pessoas podem considerar que não precisavam de terapia antes, que considerem que consigam lidar agora, pode ser que justamente nesse momento, mesmo que seja temporário, elas percebam que precisa de ajuda. Sim, Não é isso mesmo? sim, Pode ser exatamente. temporária essa ajuda também, né? Para lidar com esse momento específico. Exatamente. Eu acho que assim, as pessoas têm uma ideia de terapia que às vezes é de buscar o psicólogo e ficar muitos anos em terapia, né? Mas a gente às vezes tem intervenções muito pontuais, né? Então essa pessoa ela sabe lidar com a vida dela bem, ela se sente bem com a vida dela, mas agora mudou e ela precisa nesse momento de um apoio psicológico para ter um espaço ali que seja 50 minutos na semana para olhar para si, para identificar como que está se sentindo, para pensar como agir nesse novo contexto, né? Então sim, então pode ser uma ajuda pontual, né, diante dessa mudança drástica da vida, né? Muita gente concordando com você. A Kátia Bebê Lima falando boa noite, um privilégio ouvir a Maxileila. Concordo plenamente, Kátia, é um privilégio mesmo. Kátia, querida, um beijo para você. É, outra dúvida que surge muito, e eu tenho certeza que você ouve também, é a diferença de psicólogo e psiquiatra. Ok, entendi que eu preciso de uma ajuda, mas quem que eu procuro? Sim. Então, o psicólogo, ele é formado em psicologia, ele conduz processo psicoterapêutico, além de outros serviços, né? E ele vai ajudar, nessa perspectiva que eu trabalho, que é da terapia comportamental, a desenvolver autoconhecimento, autoobservação, para olhar para a forma como a gente está interagindo com a vida e aprender novas formas de lidar, de forma a minimizar sofrimento e maximizar a satisfação, né? Então, é uma ajuda profissional
para desenvolver autoconhecimento e desenvolver comportamentos mais adaptativos, mais funcionais. Pode ser que o psicólogo identifique a necessidade de uma ajuda medicamentosa. Então, o psiquiatra é o profissional que prescreve uma medicação para casos nos quais tem uma questão biológica, né, de neurotransmissores que precisam ser ajustados, e aí é o psiquiatra, esse profissional, que faz essa prescrição de medicação, né? Então, quem conduz o acompanhamento semanalmente é o psicólogo, e o psiquiatra tem essa participação, e em alguns casos isso é muito importante, né? Então, se a gente pensar em quadros de ansiedade muito intensos, né? É muito importante esse trabalho conjunto com o psiquiatra. O psicólogo não medica, né? E o paciente pode chegar tanto no psicólogo através do psiquiatra ou no psiquiatra através do psicólogo. Né? Que é importante falar que o bom profissional, independente de que ponto ele esteja, ele vai perceber quando um precisa do apoio do outro, né? Exatamente. E se medicação fosse resolver completamente todos os problemas, né, fosse uma pílula mágica, não existia profissional psicólogo, né, e não existia essa variação de medicações, né, que também tem, para cada pessoa tem um efeito diferente, né? Então, Para muitas muita vezes... gente. E Desculpa. tem alguns psiquiatras falando nessa questão ética, né, de saber o lugar do profissional. Eu conheço psiquiatras que me encaminham casos porque a pessoa procurou ele primeiro para ser medicado e ele avaliou, olha, não é caso de medicação, é caso de você se conhecer, desenvolver comportamentos, aprender uma nova forma de lidar. Se precisar depois, você vai voltar aqui. É isso aí. Eu já vi também algumas pessoas falando assim, psicólogo e psiquiatra são opostos, brigam. Na verdade, são profissionais que se complementam. Um Exatamente. precisa do outro em muitos momentos para conseguir evoluir no tratamento, né, de determinados casos. Exatamente. E só uma coisinha, Renata, assim, que às vezes também, como psicóloga, a gente pensa assim, será que a medicação não seria interessante para esse caso aqui de depressão, de sintomas depressivos? E aí eu encaminho para o psiquiatra para uma avaliação psiquiátrica. E às vezes ele fala, não, Maxila, ele continua aí na terapia, acho que ainda não é o caso. Né? Então é esse trabalho mesmo, conjunto, de parceria, né? Para complementar e para produzir melhoras na qualidade de vida dessa pessoa. É isso aí. O Alexandre até comentou que terapia mudou a vida dele. E normalmente quem faz tem esse tipo de reação mesmo, né? Esse tipo de sentimento. Exatamente. A medicação, ela muda a química do corpo. E claro que isso é importante até para fazer mudanças na vida, em muitos casos. Mas ela diretamente ela não muda a vida, né? Ela não produz mudanças necessárias na vida. Eu faço uma analogia simples, para quem me pergunta também, eu falo assim, se você está com o pé quebrado, você usa muleta. Mas a muleta não cura o pé quebrado. Né? Então a muleta é como se fossem medicamentos que te ajudam a caminhar. Mas ele não vai resolver o pé quebrado, você precisa de outro tipo de apoio. Então, em alguns casos, realmente são os dois, né? Exatamente, exatamente. E é muito bom saber esse papel, né? A diferença desses papéis e a importância de cada um. E ter bons parceiros junto da gente para a gente poder conseguir caminhar junto, né? Sim, exatamente. Porque também tem essa, às vezes a pessoa chega até a terapia dizendo, eu fui no psiquiatra, mas foram 10 minutos de consulta, ele nem me ouviu e passou a medicação. Mas com toda a área, né? A gente tem profissionais e profissionais, a gente tem que buscar o melhor recurso. Júlio, mandando um abraço para a gente, para nós duas. Prazer você estar aqui, Júlio. Que Obrigada pela bom, presença. abraço, Júlio. Pois é. E falando você falou assim, às vezes o psiquiatra foi comigo 10 minutos, eu vou entrar numa outra vertente também, que é a questão que às vezes muitas pessoas não sabem que existem diversas formas de tratamento dentro da psicologia, né? A análise de comportamento é uma delas. Então, só comenta rapidamente sobre isso, que algumas pessoas podem desconhecer, para a gente poder clarear sobre esse assunto. A psicologia é uma área, né? É uma área de conhecimento e a gente tem várias vertentes teóricas. Então, tem vários estudiosos que iniciaram formas de prática dentro da psicologia. Então,
A gente tem a análise do comportamento, a gente tem a sistêmica, o humanismo, tem a psicanálise, né, que é muito conhecida, do Freud, né? E aí o estudante de psicologia, ou assim que se forma, escolhe uma área de atuação, né? A psicanálise, que o psicanalista ele não precisa ser psicólogo necessariamente, né? Então ele pode ser um psiquiatra que é psicanalista, o psiquiatra tem essa formação médica anterior, pode ser um psicólogo que faz uma formação de psicanálise, ou pode ser outras áreas aí que a pessoa faz a formação de psicanálise, né? Então a gente tem jeitos de trabalhar dentro da psicologia, assim. Eu gosto de falar assim, todas elas, né, elas visam produzir melhoria na qualidade de vida da pessoa, né, que a pessoa viva melhor, que ela se conheça, mas cada uma vai por caminhos diferentes para se chegar a esse objetivo, né? A terapia comportamental, ela tem esse foco em eu aprender a agir de maneira diferente para produzir consequências diferentes na minha vida e sobre mim, né? Foca no comportamento O mesmo. foco é no comportamento, pensando o comportamento de uma maneira ampla, né? Assim, quando eu falo de comportamento, é a minha ação, tanto minha ação, o que eu faço no meu meio ambiente, no ambiente que eu vivo, como eu penso, como eu identifico o que eu sinto, como eu me autoconheço, né? Tudo isso se trata para a gente de comportamento. Falando de comportamento, onde que entra então o tema principal da nossa live hoje, que são sentimentos e emoções? Como que a forma como você trabalha define esse tipo de aspecto aí da nossa vida? Sim. É interessante assim que a gente pensar na nossa cultura, às vezes a gente tem uma visão, a maioria das pessoas tem uma visão que a gente tem os sentimentos dentro de nós. Do tipo, ó, a Débora, a Jane, tô vendo aqui entrando. Tem muita gente aí também. Então, como se a gente tivesse dentro da gente ansiedade e alguma coisa acontece e deflagra a ansiedade. Essa ansiedade aflora. Ou a gente tem dentro da gente amor e alguma coisa acontece que a gente sente o amor, né? E como a gente vê? Assim, a gente vê que a gente tem, a forma como a gente está interagindo com alguma coisa na vida produz sensações. Então, ao mesmo tempo que a gente está se relacionando, ou com o trabalho, ou, por exemplo, hoje, para apresentar a live, né, que é uma interação que a gente não faz toda hora, né, a gente não tem toda hora. Essa interação produz um estado corporal em mim, produz sensações. Isso é o efeito dessa interação. Então, se eu me avaliar aqui dentro de mim agora, eu não estou com as mesmas sensações que eu tenho quando eu estou realizando um atendimento como psicóloga com meu cliente do outro lado, né? Sim. Meu coração está mais acelerado, minha voz, para quem me conhece, talvez perceba que ela está um pouco mais trêmula, né? Eu sinto um pouco mais de frio na barriga. Essas sensações, elas são efeitos dessa relação com algo que não é tão comum. E que eu quero fazer bem feito, eu fiquei com receio de, será que a conexão vai funcionar bem? Tudo isso produzir esse estado corporal que a gente nomeia, porque a gente aprendeu na nossa cultura a nomear como ansiedade. Então, o que são os sentimentos? São reações ou efeitos daquilo que está acontecendo na minha vida. E que eu aprendi a dar nomes a partir da minha interação com outras pessoas da minha comunidade verbal, da minha cultura. Então, com meus pais, com os primeiros cuidadores, na escola ou na própria terapia, né? Então, é um efeito colateral. Um efeito colateral de como eu estou vivendo é o que eu sinto dentro de mim. E eu aprendo a dar nome. Pode ser que alguém não saiba dar nome, tá? E a gente vai falar mais disso. O que é emoção? Emoção envolve, são essas sensações junto com o comportamento que eu emito diante dessas sensações. Então, é algo um pouco mais amplo. Então, quando eu falo de emoção, eu estou falando de um comportamento emocional. É o que acontece dentro do meu corpo e o que eu faço com essas sensações. Tá?
Então, se eu penso assim, ansiedade, eu estou sentindo aqui dentro essas sensações, taquicardia, coração, o frio na barriga, a voz mais trêmula, isso são sensações. Eu nomeio como ansiedade. O que é o estado emocional? Imagine se eu, em vez de aceitar participar da live, falo, não, não vou participar. Né? Então, esse estado de ansiedade, estado emocional, produz essas sensações e, além disso, o comportamento de evitar. Não quero passar por esse estado, eu evito, né? Eu arranjo um jeito de fugir para não sentir essas coisas todas. Então, eu acho que é isso. Assim. Então, só para a gente pensar assim, a gente não tem como atuar diretamente sobre sentimentos e emoções. Eu não tenho como falar assim, corpo, pare de sentir. As pessoas às vezes chegam falando assim, olha, eu não quero sentir isso. Não tem como não sentir. Eu vou sentir. Mas, dependendo do que eu faça, essas sensações podem ir diminuindo. Eu posso aprender a lidar melhor com essas sensações. Uma crise de ansiedade, por exemplo, uma crise de pânico. Eu não tenho como controlar o que acontece dentro do meu corpo, mas eu posso aprender a respirar melhor numa crise de pânico, né? Eu posso aprender a técnicas de relaxamento. Eu posso aprender a não fugir das situações e aos poucos, então, a cada vez eu vou aprendendo a lidar melhor e meu corpo vai sentir menos ansiedade nessas situações, né? Então, se uma segunda vez eu for fazer uma live com você, esses estados corporais eles vão ser menos intensos, porque cada vez mais eu vou sentindo mais confiança, meu comportamento vai sendo melhor estabelecido e esse estado corporal vai ficando mais controlado. A Jane está comentando, operantes e respondentes. A gente nem vai entrar nessa parte tão técnica. Isso mesmo. Mas seria isso mesmo. Isso mesmo, Jane. Isso mesmo. Se a gente pensar assim, são as respostas reflexas, né? Automático. O sentimento é automático. Né? Sensações é automático. O operante que a Jane está falando aí é o que eu faço, ação. Isso é voluntário, isso eu tenho controle. Exatamente. Só comentar alguns comentários das pessoas. A Fá falando que é importante tratar a causa, exatamente isso. A Empregário com o Luiza e a equipe dele, obrigada pela presença. Mudança na química é o tempo necessário para dar espaço para a mente trabalhar o real problema. Acho que ele está falando da parte do medicamento, né? Uhum. Os nossos pensamentos e emoções são lapidados na terapia, a Kátia comentando. E a Fá também, não somente os sintomas. Falando de ansiedade que você citou, muita gente vê a ansiedade sempre de uma forma negativa. Uhum. E a gente sabe que não é sempre negativo, né? Então fala um pouquinho desse assunto pra gente. A ansiedade é uma resposta emocional necessária para a nossa sobrevivência. Eu brinco assim, quando eu estou dando aula, eu falo assim, gente, os relaxados foram comidos pelos leões. Eu lembro direitinho dessa fala. Porque o estado de ansiedade é um estado de preparação biológica para o ataque ou para a fuga. Né? Então, o nosso corpo fica preparado para se defender, para se proteger, para reagir. Né? Então, toda vez que eu estiver numa situação de perigo, ou que eu imagino que possa ser perigosa, ou que alguma coisa pode não sair do jeito que eu gostaria, meu corpo vai reagir com ansiedade. Isso foi selecionado biologicamente ao longo de milhões e milhões de anos. Né? Então, Exatamente. E isso é importante porque isso faz com que a gente se prepare. Então, assim, sentir ansiedade para estar na live e responder as perguntas me faz preparar, né? Olhar as perguntas, conversar com Renata, coisas nesse sentido. Né? Isso é bom. Tá? Então tem esse aspecto que a gente tem que lembrar, assim. Além disso, tem essa ansiedade no sentido o que vai acontecer, vai chegar aquela coisa boa, né? Que a gente usa o nome de expectativa quando é bom e ansiedade quando é ruim, mas também o estado de ansiedade, né?
é também um estado de ansiedade, né? Então é isso, assim, primeira coisa, ansiedade, ela é necessária para a gente se proteger, para a gente se manter vivo, né? Só alertando as pessoas que estão acompanhando aí pela UP, que são, ou outras pessoas que estão acompanhando pelo canal da Mastreira também, e participam de processo seletivo, e a gente pergunta assim, me fala um pouco sobre você. A pessoa fala, eu sou ansiosa. Aí a gente pensa assim, todos nós somos. Isso não define você. Isso é um Uhum, estado temporário. Você não é ansioso o tempo todo. E a gente fala, eu uhum. sou ansioso o tempo todo, mas na verdade isso não existe, né? Não, não. Então, você é muito além dos seus sentimentos, da sua emoção, você tem um ser, né? Então, para falar sobre você, tente pensar sobre além dos seus sentimentos, das suas emoções, o que que realmente define você, né? É só uma Uhum. dica aí com relação ao processo seletivo também. Ótimo. E assim, É, e só uma coisa que é interessante nesse sentido, Renata, assim, que nem biologicamente, né, o corpo aguenta ficar ansioso o tempo inteiro. O corpo não. nosso é muito sábio, né? Então, até numa crise de pânico, que para quem sente é como se fosse uma eternidade, ela dura até 10 minutos, 15 no máximo. Por quê? Porque o corpo fica ativado, né, nesse estado aí de alerta, né, de atenção difusa, e depois o próprio corpo, através do sistema nervoso autônomo parasimpático, faz esse corpo entrar em homeostase, né? Então, não tem essa possibilidade. Vou ficar ansioso o tempo inteiro? Não. O corpo não dá conta disso, ele se equilibra. Né? E se tem algum momento em que a gente fica mais ansioso mesmo, uma situação familiar, uma situação de saúde, em que o seu corpo fica alerta mais tempo, até por uma questão de necessidade, o nosso corpo fica exausto, né? Uma semana de maior ansiedade, o nosso corpo meio que vai dando alertas de que você precisa descansar. Mais É, uma prova de que realmente você não consegue ficar alerta o tempo todo, né? exatamente, Vou pegar um exatamente. comentário aqui da Fá, de novo. Muito interessante os pontos que desencadeiam a ansiedade. Acompanhe um caso em que a dificuldade de dizer não foi um gatilho inicial, uma dificuldade de uma vida inteira. O Uhum, falar não é muito difícil para muita gente, né? sim. E aí a pessoa pode ficar em estado, né, assim, em situações que são desconfortáveis, né, constantemente, e isso vai colocando o corpo dela em estado de ansiedade constantemente, né, assim, com muita frequência, né, ao longo da vida. Só comentando essa questão do falar não, que pode ser um problema para muita gente, que a gente percebe também. Às vezes a pessoa evita falar o não para não causar certas emoções, sentimentos, mas o fato de não falar também causa muito isso nela. Sim, sim, exatamente. E sobre É, essa questão da ansiedade, que eu acho que um ponto importante se lembrar é que a gente precisa identificar quando que ela passa a ser ruim, né? A gente falou do lado aí da ansiedade, então, que ela é necessária, que ela vai aparecer em todos os momentos que a gente está em perigo ou iminentemente em perigo, né? E a gente precisa identificar quando então ela é um problema, né? Pode continuar alguma. ou você quer perguntar? Pode, não pode, eu tô assim, e aí? É, E desencadeando isso, as pessoas não querem sim. saber. É. Então, quando que ela é um problema? Assim, quando ela paralisa, né? Então, quando ela te impede de agir naquilo que é necessário você agir, né? É, vou dar um exemplo aqui. No, quando teve aquelas enchentes aqui em Belo Horizonte, eu estava no meu consultório e o meu Janeiro. consultório é na Prudente, né? Então, eu assisti o rio que virou a Prudente. E eu fiquei uns 2 dias sonhando com muita água e sentindo o meu corpo em estado de alerta, assim. Então, alguns momentos mais, outros menos. E estava muito claro por quê, né? Eu estava submetida a uma situação, fui submetida a uma situação de perigo, né? E depois eu fiquei assim, nossa, será que eu não mudo lá da Prudente? Por quê? Porque nosso corpo ele tende a fugir do perigo, né, potencial, Automático, né? Isso. automático. O que seria problemático nesse estado de ansiedade? É se eu começasse a. Não vou mais na Prudente, não vou mais no meu consultório. Não vou mais no meu consultório, acho melhor nem atender mais, né? Assim, vou
bruscamente fazer uma mudança sem avaliar realmente se essa seria a melhor, né, mudança. Então, paralisar, ou eu ter uma ação que a médio e longo prazo seria até muito pior para mim, né? Produziria mais sofrimento. Então, é isso que a gente precisa identificar. Quando paralisa, quando produz um impacto no dia a dia, então, só voltando assim, depois meu sono voltou ao normal, né? E tudo isso Foi passou. temporário mesmo, né? Temporário. Por quê? Porque Como meu se fosse corpo... um trauma ali, né? Sim, sim. Agora, se isso estendesse, se meu sono ficasse comprometido durante muito tempo, se eu não conseguisse voltar a trabalhar, né? Se eu começasse a ter dificuldades até de sair à rua, né? Porque durante um período aí as pessoas ficaram até assustadas com medo de ir para a rua e Sim. chover, né? Mas se isso prolongasse, impactasse, então, relacionamentos sociais, aí, não, aí já a ansiedade passou para um aspecto que ele pode ser, que ela pode ser patológica, que precisa de maiores cuidados. Tem até um comentário sobre ansiedade. A Márcia falou que às vezes ela sente uma ansiedade do nada e ela não sabe o porquê. Ela quer saber se isso é normal. Então, Márcia, Márcia, Márcia. Márcia, às vezes a gente não sabe o que está gerando ansiedade. Então, aí o trabalho de autoconhecimento, assim, porque às vezes são situações cotidianas que você fala assim, ah, não, mas isso aqui eu tô lidando com esse chefe, um exemplo, esse chefe aqui abusivo, já tem 3 anos, não faz diferença mais, tá tudo bem. Mas não tá. É uma gotinha todo dia ali, né? Vai somando, somando, e aí vai te deixando num estado de alerta que você não sabe de onde vem, tá? Então, contingências estressoras, elas são geradoras de estado de ansiedade. E às vezes não a contingência abrupta, como eu relatei aí, a enchente, Ai, gente. mas contingências situações que vão se repetindo, repetindo e vão se somando. Até cobranças excessivas sobre si mesmo, alta exigência, exigência de desempenho, exigência de alcançar determinado cargo, né? Isso pode ser gerador de repente você se pega sentindo mais ansiedade, até E podendo talvez, ter uma crise de pânico. e é justamente talvez por isso, por a pessoa não perceber na vida dela nenhum tipo de situação extremamente grave que justifique ansiedade ou justifique um estado mais de alerta ou de estresse mesmo, a pessoa acha Uhum, que não precisa de ajuda, porque quando ela olha para trás, ela fala, mas eu não passei por nada tão sério assim. E na exatamente, verdade, às vezes não precisa ser um sério. É o dia a dia que às vezes está muito difícil e que ela precisa de exatamente. ajuda, né? Teve a psicóloga que citou aí, né? A pessoa com dificuldade de dizer não. Então, ela vai assumindo várias atividades, fazendo várias coisas que não são boas para ela, mas que agrada o outro, que ela evita conflito com o outro. E isso ao longo de uma vida, né? E isso vai gerando um estado de insatisfação, um estado de estresse que pode, sim, fazer com que ela comece a sentir ou um quadro depressivo ou um quadro de ansiedade. Diferente de um quadro de ansiedade que a gente chama de um transtorno de ansiedade, fobia específica, né? Então, assim, eu tenho medo de dirigir. Então, eu sei que minha ansiedade é desencadeada em relação à direção do carro, né? Mas esse estado de ansiedade, como uma crise de ansiedade, pode estar relacionado a vários acontecimentos que vêm vindo aí ao longo de uma vida. É isso mesmo. O Alexandre até comentou que aprender a dizer não foi uma das etapas mais intensas e decisivas no processo de mudança no qual ele se submeteu através da terapia. E que foi fundamental para a mudança de vida dele. Sim, Você vê que às vezes só o fato de falar não já exatamente. causa, às vezes, um transtorno por toda a vida, né? A Marcela falou o seguinte, que ela tem lidado com ansiedade diariamente no ambiente de trabalho. Ela trabalha com hospital. E aí eu já vou até entrar num outro assunto que a gente já tinha pensado em falar, que é o trabalho na pandemia. Porque a gente tem situações de pessoas que precisam ir para a rua, eu tenho clientes assim de consultoria. Eu tenho clientes que estão insatisfeitos por estar em casa e outros que estão insatisfeitos por estarem na rua.
independente da área dele de atuação, né? Então, fala um pouco também dessa experiência, o que você tem visto no consultório sobre isso? Talvez até alguma dica, né, do como fazer nessa situação. Não, a primeira coisa, assim, a gente pensar que esse estado de incerteza é gerador de ansiedade. Um dos grandes estressores para nós humanos, isso é dado de pesquisa, é a imprevisibilidade. Então, a imprevisibilidade, a falta de controle, a incontrolabilidade é um estressor. Então, é gerador de ansiedade, né? Então, todos nós, conectados com essa realidade, sentimos essa imprevisibilidade, principalmente no início aí, né, quando começou toda essa situação de isolamento social. Algumas pessoas estão mais submetidas a isso. Eu consigo trabalhar de casa, eu tenho um certo controle, então, aí, da minha rotina, da minha vida. E existem pessoas que estão indo para o hospital, por exemplo, médicos, enfermeiros, técnicos, etc. Então, eles estão em constante interação com essa imprevisibilidade, essa incerteza e com o perigo, né? Eles têm controle sobre isso? Eles podem fazer algo a respeito disso? Se eles precisam ir trabalhar? Não, não tem jeito, né? Eles podem usar todos os recursos de proteção, mas é o máximo que eles podem fazer. Então, a gente precisa encontrar o que eu posso fazer no momento que eu não estou lá no hospital que me ajude a ter suporte emocional para dar conta do que está acontecendo lá no hospital. Ou no meu trabalho, né, não precisa ser no hospital, mas que eu estou na rua exposta ao risco do vírus, né? Então, coisas muito simples, às vezes, assim, um tempo atrás, uma paciente falando que ficava atenta ao WhatsApp do hospital, mesmo quando ela estava em casa. Então, às vezes, ela estava tomando banho e escutando o WhatsApp apitar. Cada Manter alerta o apito, tempo todo. alerta o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro, olha, será que aconteceu alguma coisa lá no hospital? Será que alguém pegou Covid? Será que... né? Uma estratégia simples foi, nesses momentos, ela está completamente com a atenção no banho, que é uma estratégia que a gente chama de atenção plena ou mindfulness, que é uma técnica de meditação informal, que é um dos recursos que eu Maravilhosa, utilizo, inclusive. maravilhosa, que é um dos recursos que a gente usa para lidar com a ansiedade, né? No dia a dia, muitas vezes a gente está fazendo uma, duas, três coisas ao mesmo tempo, né? A gente vem de uma cultura que fica valorizando, né, o multitarefas, e isso tem sido gerador de quadros de ansiedade, né, na nossa população. Então, essa é uma questão, assim. Então, eu não tenho um controle sobre o meu trabalho, eu preciso ir trabalhar, eu preciso me expor a esses riscos, mas o que eu posso fazer em outros momentos que me conecte com um estado mais de relaxamento, tá? Tem um outro tipo de situação também, que eu vejo que é de quem está em casa e está passando por situações que antes não passavam. Eu vi uma pessoa subindo, que é professora, eu tenho contato com algumas professoras que estão tendo, por exemplo, eu vou usar esse caso, esse exemplo específico, um estresse completo, porque muitas delas não foram preparadas para darem aula online, estão tendo que lidar com ferramentas que não costumavam lidar antes, os pais tendo que dar conta dessas aulas online, trabalhando, né, com os filhos ali do lado, tem várias pessoas que eu conheço nessa situação, Sim, então o trabalho em casa também passou a ser muito estressante, né? sim, A Alessandra até comentou exatamente a situação. exatamente. Então elas estão tendo que lidar com os alunos, com a casa, enfim, né? Como nesse tipo de situação que não é o problema é externo, às vezes é realmente em casa, né? Sim. Como fazer nessa situação? Eu até, quando você me convidou para a live, eu fiz umas entrevistas com algumas pessoas que estão trabalhando em home office, assim, informalmente, né? E teve Que uma que me legal. disse assim, olha, o trabalho em home office é muito controverso. Vai do céu ao inferno. Então, assim, foi E muito... aí, Vai do céu ao inferno, né? Então, assim, muitas relataram, né, as vantagens, né, assim, de
Às vezes vê, olha, eu não sabia que meu filho sabia fazer, meu filho pequeno estava já sabendo fazer certas coisas. Hoje eu acompanho ele em casa, né? Então tem essas vantagens, né? E essas pessoas que conseguem ver essas vantagens já estão em um estado emocional mais adaptativo, já estão É, melhor, né? Do passou que da só. primeira fase, né? Da É, adaptação. mas o trabalho em home office, você perde também muitos prazeres, né? O contato com os colegas, aquele momento que sai para almoçar juntos e conversa sobre outras coisas, o levantar da sua mesa, né? Então, pensando no professor, saiu da sala de aula, encontra com os colegas, conversam, tomam um café, né? E isso tudo desapareceu. Então, em casa, o que eu tenho visto, e nessas, tanto em clientes que eu tenho atendido e me falado isso, quanto nessa entrevista que eu fiz aí, informal, é que as pessoas, elas não estão, muitas não estão conseguindo criar uma rotina adaptada ao trabalho em casa, né? Então, às vezes está trabalhando no computador e almoçando ao mesmo tempo, né? Então, o tempo que eles gastavam de Quem já fez isso deslocamento. na quarentena, levanta a mão. É saber separar mesmo, né? É separar, assim, você tem que ter o horário para almoçar, você tem que ter o horário para, né, para tomar um banho, pegaram-se o tempo de gasto, o gasto com deslocamento, e esse gasto com deslocamento virou trabalho. Com os filhos em casa, uma questão que eu tenho identificado muito, principalmente nas mulheres, mas eu também tive um depoimento de um pai, que é ele que está em casa com os filhos e trabalhando, é que começa a se exigir, assim, eu tenho que acompanhar meu filho, não posso deixar meu filho na televisão o tempo inteiro, né? Eu tenho que brincar com ele, mas eu não consigo porque eu tenho que trabalhar. Gente, a gente está numa época do possível, não é do ideal. Mais do que nunca, né? É o que é possível. Será que durante alguns meses, se ele ficar mais na TV do que ele ficaria em dias, né, numa rotina normal, será um grande problema, assim, sendo que depois vai voltar, as aulas vão voltar, vai voltar a rotina normal? E às Então, vezes é justamente esse momento que vai dar um pouco de tranquilidade para o pai, para a mãe conseguir fazer alguma coisa, né? exatamente. Então, essa cobrança de eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser o melhor profissional, mesmo em home office, e eu tenho que ser o melhor pai ou mãe nessa situação, essa autocobrança é muito prejudicial. Eu escutei relatos de pacientes dizendo assim, eu fico em casa, eu fico com receio de ir ao banheiro e alguém me chamar no computador e achar que eu não estou trabalhando. Sendo que no escritório eu iria ao banheiro, porque todo mundo sabe que eu estou ali. Olha, né, assim, só que essa pessoa percebeu isso e fez mudanças, mas quantos não estão percebendo? Essa semana um cliente relatou que o RH da empresa colocou uma orientação para que todas as pessoas que enviem e-mails mas depois do horário de expediente coloquem uma observação. Não precisa responder hoje, responde amanhã no seu horário de expediente. Por quê? Olha que Porque as legal. pessoas Que bom estavam, saber que os RH estão trabalhando dessa não forma. é? Muito feliz por esse RH. Tem empresas fazendo online cursos de mindfulness, né? Assim, porque eles têm identificado isso. As pessoas, então o chefe manda lá 10 horas da noite no domingo uma mensagem. Os professores, né, tiveram que aprender habilidades, né, que não precisavam antes, né? É gravar vídeo, é iluminação. Gente, isso é muito É, estressante. Em um tempo eu tenho uma, recorde. eu tenho uma tia que é professora, eu fui conversando com ela, eu percebi que ela tinha, sei lá, 30 minutos de aula, ela fazia 30 minutos de aula programada. Eu falava, mas assim não vai dar. Como eu estou acostumada a dar treinamento há muito tempo, você tem o tempo da conexão, você tem o tempo das perguntas. Se você fizer 30 minutos, não vai dar. Então, só o fato de ajustar o tempo de aula já fez diferença com relação a diminuir um pouco o estresse, né? E muitas Sim. vezes agora os pais estão vendo aula junto com os filhos. Então, não está dando aula Uhum, só para os filhos, é para os pais também. Tem isso uhum. falando muito dos professores, mas tem diversas outras situações. Você falou da questão da rotina, eu acho que é muito importante frisar isso. A pessoa tinha uma rotina antes,
E ela agora precisa criar uma nova rotina para ela, estabelecida a partir da situação dela atual, né? Criar uma rotina que faça sentido. E com relação à produtividade, o que você fala sobre isso? Então, eu tenho escutado pessoas relatando que têm produzido muito mais e tenho escutado pessoas dizendo que não estão conseguindo produzir da mesma maneira. Talvez Que eu é natural, aceitar. né? Exatamente. Cada um vai ser atingido de uma forma diferente. Talvez um primeiro ponto seja assim, o que é possível para mim produzir, né? E será que eu não estou, por estar em home office, exigindo mais produtividade do que eu teria no escritório? Porque eu também tenho escutado isso. Mas como eu estou aqui, eu estou em casa o tempo inteiro, eu tenho que produzir mais, eu tenho que mostrar serviço, mostrar que eu estou trabalhando, né? E nessa questão também do isolamento social, o quanto que começou essa onda, né, muito enlouquecedora de que tem que produzir, tem que se manter produtivo, tem que fazer Tem que fazer cursos, um monte de curso online, tem que ver as lives. Eu posso trabalhar e colocar uma roupa para lavar, já que eu estou em casa. Eu tenho que fazer um monte de coisa que no dia a dia a gente não faria, né? Não faria. Então, é preciso reavaliar isso. E cada um tem que se conhecer, se observar e ver o que funciona, o que não funciona para si. Não tem regra, né? É o que funciona para mim. Uma dessas pessoas que eu entrevistei falou muito, assim, que foi muito importante ela fazer uma rotina muito bem desenhada, porque ela tem os filhos dentro de casa, e ela precisava se organizar muito bem, que no início ela achava que não precisava, e ela viu que ficou muito ansiogênico para ela e caótico, até que ela fez tudo muito sistemático. E então isso ajudou muito, com horário para almoço, com horário para parar para ficar com o filho, com tudo muito sistemático. Então, cada um precisa avaliar, às vezes precisa de ajuda para construir essa nova forma de lidar com o trabalho. Como a Fá está falando, cada um no seu ritmo. Isso que está falando tem todo sentido. Eu já comentei com Exatamente. você que o dia que eu faço meu exercício físico, tomo café da manhã, faço a meditação, trabalho, tenho um momento com meu marido à noite, o meu dia é completamente diferente de quando eu vou deixando o barco correr e vendo como é que o dia vai ser. Né? Isso. Então, quem não tem essa rotina, experimente. Vocês vão ver como que vai fazer diferença no final de alguns dias. O seu estado de espírito vai estar completamente diferente. E a ideia de que, não, mas se eu fizer isso, se eu for fazer uma caminhada, se eu for fazer uma meditação antes de começar a trabalhar, eu vou perder tempo de trabalho. Gente, É você o inverso. ganha, é o inverso. É o inverso. Essa semana eu conversando com um cliente, falei assim, olha, desce e dá uma volta no quarteirão. Você vai fazer isso durante a semana para a gente observar. Porque tem essa outra questão, né? Assim, as pessoas estão em espaços reduzidos, porque nós, na maioria, não vivem em espaços muito grandes. Muito tempo sentado, com a cadeira que não é a do escritório, ergonomicamente. Isso tudo é fator estressante, gente. É a cadeira que não é ergonomicamente da mesma maneira do escritório. É a luz do computador o tempo todo. É a falta de movimentação, que seja para buscar o café no escritório mesmo, ou ir andar para ir almoçar com os colegas, né? Tá tudo dentro de um espaço muito pequeno. Então, parar para ter esses cuidados não é perder tempo. Não é perder tempo. E lembrar que até, inclusive, quem tem filho, né, não se sentir culpado quando às vezes está até cansado. Tipo assim, porque às vezes durante o dia eu também tinha pausa com meu filho. Eu tinha um momento que eu conseguia não ser pai, não ser mãe. E nesse momento tá até difícil ser isso. Eu preciso ser mãe e pai quase que em tempo integral, né? Isso. A E é mais Bruna, importante pode falar. é mais importante um tempo de qualidade, né? Mesmo que seja menor do que era antes, mas um tempo com mais qualidade, do que achar que tem que ficar porque está em casa um tempo maior, mas ansioso porque o trabalho está deixando de ser feito, por exemplo, né? A Bruna comentou que ela percebeu que as redes sociais estavam causando muita ansiedade nela, muita gente postando coisas que estavam fazendo em casa, exercício físico, curso, etc. E ela não conseguia ser tão produtiva quanto eles. Então, o fato dela não conseguir acompanhar o que, teoricamente, as pessoas estão publicando que estão fazendo, já estava causando ansiedade. Sim. E que eu acho que é a realidade para muita gente. Muita gente. Eu tenho que, né?
Quando começou a pandemia, nos 3 primeiros dias, eu estava completamente focada na organização da agenda totalmente online, que eu atendia só 25% online. E aí uma pessoa falou assim, ah, você não vai fazer uma live? Você não vai... 3 dias. E eu, calma, gente, o que está acontecendo? Aí no 4º dia eu entrei na internet, no Instagram, e aí que eu vi que estava assim, enxurrada, eu só via live no Stories, não tinha Stories, mas só live. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, assim, a gente saber respeitar nosso ritmo, identificar qual é a nossa necessidade. Talvez a nossa necessidade seja fazer nada, seja mexer com a planta, seja brincar com o cachorro, seja deitar, olhar para a TV sem pensar em nada. E talvez isso gere maior produtividade em outros momentos do que ficar aí buscando receitas de como ser produtivo na quarentena. E tem o inverso também, que eu acho importante falar. Nós aqui da UP, a gente não fazia live. Então, o nosso tipo de divulgação era muito diferente. Então, a partir da pandemia, a gente começou a perceber que a gente poderia produzir conteúdo para muita gente, como essa live. Eu tenho certeza que está sendo rica para muita gente. Então, da mesma forma que algumas coisas podem ser muito prejudiciais, você pode se inspirar no que outras pessoas estão fazendo para fazer algo que seja bom para você. Há pouco tempo eu não me exporia aqui de forma alguma. Né? E agora eu já fiz algumas lives e eu vi que muita gente agradece conteúdos compartilhados, que às vezes para algumas pessoas é óbvio, para outras é sempre novidade. Eu vi a Alexandra falando assim que ela já está se sentindo melhor. Então, também se inspirar, né? Observar sem muita cobrança o que outras pessoas estão fazendo que pode ser legal para mim. Sim, Né? E a gente aprender todo dia um pouquinho. Que seja conectado com o que é valor para você. Então, você nunca fazia atividade física regularmente, intensamente. E aí vê alguém que está lá super fazendo musculação em casa, e aí você espelhar nisso, não, talvez você vai subir a escada do seu prédio várias vezes e tá bom. E é isso aí que você conseguiu, né? Maria Telê de Doce perguntou, e como lidar com as crianças que estão em escolas que exigem essa dedicação muito maior? O tempo todo em frente ao computador, dentro desse ambiente e universo reduzido. Pois é, né? É a realidade deste momento, né? Eu acho que talvez nesse momento, então, que não está na frente do computador, encontrar outras formas dessa criança brincar, dessa criança desenvolver algumas outras estratégias com a criança, mas é o necessário agora, né? E talvez para as crianças isso não seja tão problemático, né? Acho que também a gente precisa avaliar isso, né? As crianças, elas estão mais adaptadas a telas do que nós, né? Do que a maioria Às vezes de a nós. gente acha que elas estão tendo esse desgaste e às vezes é uma percepção muito mais nossa. Então, avaliar o caso a caso. Avaliar Mas caso pelo a que eu entendi, caso. parece que é a escola que está exigindo essa dedicação maior. Talvez valha até a pena uma conversa com essa Conversa escola. com a escola, exatamente. Tem que avaliar caso a caso. Então, conversa com a escola, encontra outras estratégias para que no momento que ela não esteja no vídeo, que ela faça outras coisas, né? O quanto que realmente tem um impacto grande, ela não está acompanhando todas essas atividades, né? Tem que avaliar caso a caso. Tá quase acabando, passou super rápido, tô até triste, porque tinha tanta coisa que eu queria conversar. Mas eu queria que você comentasse uma frase que tem no seu site, que é muito bonita, e o porquê que você colocou ela lá. A vida muda quando você muda. Por que isso é tão forte que virou frase do seu site, na hora que a gente abre tem isso lá? Quem não conhece, marcileilareis.com.br. Porque a forma da gente mudar o nosso cotidiano, aquela situação que a gente interage, é com a nossa ação. E para a gente ter ações diferentes, a gente precisa passar por mudanças, né? Então, se a gente muda a forma como a gente interage, a vida da gente vai mudando. Como eu falei, às vezes são ações simples que a gente não sabe executar, né? Ou às vezes mais complexas que a gente precisa aprender, né? Então, nós somos produto e produtor do meio que a gente vive. Então, não tá legal? Eu posso produzir algo diferente? Eu posso fazer alguma coisa que minimize? E eu preciso, para isso, identificar o que é importante para mim. O que é valor para mim, né? O que realmente é significativo e que eu quero ter na minha vida. E aí, então, eu agir para produzir essa mudança. E acho que isso, assim, isso é maravilhoso,
né? Nós não estamos passivos diante da vida, nós podemos fazer diferente e então sentir diferente, viver de maneira diferente. Às vezes, até acolhendo mesmo os sentimentos desagradáveis, acolher, né? Tem muita crítica. Inclusive naquelas situações em que eu estou num contexto que eu sei que a pessoa que está do meu lado, um pai, um amigo, um irmão, precisa mudar para que o ambiente fique melhor, mas a gente mudando, o ambiente muda. Análise do comportamento, aí eu vou Exatamente. falar especificamente disso, trata disso. A gente Exatamente. acredita, que é a mesma linha que eu acredito, a gente acredita que o fato da gente mudar, a gente muda todo um contexto. Então, se você quer que o outro mude, se você mudar, automaticamente ele vai mudar. Né? Então, você precisa agir primeiro, Até para às essa, vezes ele mudar, né? e mudança, às vezes, pode ser aceitação, né? Porque Parar na de bater medida de frente, né? exatamente. É como é. E como eu vou interagir com isso que é do jeito que eu não tenho controle para produzir mudança, não tenho poder de produzir mudança, né? É isso. Max Leila, muito obrigada. Fiquei assim, eu matei minha saudade das aulas de faculdade. Foi um prazer ter você aqui. Eu acho que para muita gente também foi. Pessoal, essa live eu vou compartilhar ela, vai ficar 24 horas salva, mas depois eu vou colocar no YouTube também, quem quiser acompanhar. Se gostou do conteúdo, se quiser divulgar aí para outras pessoas, tá bom? Siga a Maxileila no Instagram, quem está na UP, é @maxileilareis, _psicóloga, não é isso? Isso O mesmo. seu Instagram. É muito prazer estar aqui com você. Eu queria, né, muita coisa para a gente conversar. Acho que muitas coisas Muita ficaram coisa. sem aprofundar. Quem quiser me mandar direct perguntando qualquer coisa ou mensagem no WhatsApp, fiquem à vontade. Eu vi várias pessoas aí muito queridas Que a entrando. gente nem conseguiu É, falar de todo mundo, né? até lá da minha cidade, Marcelo, ex-alunos muito queridos, né? Então, assim, muito bom estar aqui e conversar sobre isso que é tão importante, né? A gente lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E a gente da UP, né, que é uma empresa de consultoria, a gente resolveu trazer esse assunto porque a gente sabe que nós somos seres únicos, não é só ser profissional, ser pessoal também tá aí no nosso dia a dia, né? Então, eu espero que tenha sido rico para todo mundo como foi para mim. Então, muito obrigada, boa noite e até breve. Boa noite, foi ótimo, muito obrigada. Obrigada a Até todos. mais. Beijo, Tchau. tchau.